Eu trouxe um texto porque eu falo demais e aí eu vou me entusiasmando e não termino nunca. Então, a maneira de eu garantir que vou falar um tempo limitado é um pequeno texto. Mas antes de abrir o pequeno texto, eu quero começar com duas historietas, ou dois causos acontecidos comigo, para que fique um pouco claro o tom da fala do texto que eu escrevi. O primeiro caso é um caso recentíssimo, aconteceu na semana passada. Vocês sabem, o professor de filosofia, Luiz Roberto Salinas Fortes, ele foi preso pela ditadura nos anos 70. Ele acabou escrevendo uma autobiografia sobretudo sobre a prisão dele. Foi um livro publicado pelo Caio Graco na Brasiliense. Eu fiz o prefácio e Antônio Cândido fez uma apresentação. E Salinas morreu vítima da tortura. A Cosac Naif reeditou o livro. Ele vai ser lançado na quarta-feira à noite, lá no Centro Maria Antônia. E aí, um jornalista me telefonou. Ele ligou, eu dei a minha resposta clássica, que é a resposta que eu dou à mídia desde 2005. Não falo com a mídia. Aí o jornalista disse, mas é sobre o livro do Salinas. Eu disse, bom. Aí é diferente, não é nada sobre mim, né? É sobre o Salinas, então vou abrir uma exceção e eu lhe dou uma entrevista. Ele fez umas 5 ou 6 perguntas, e a 7ª foi... Não, e aí eu disse a ele, bom, eu considero que a entrevista está terminada, porque tudo que havia para falar a respeito do Salinas e a respeito do livro, eu já falei e penso que conversa encerrada. Aí ele disse para mim, não, mas para mim não, a conversa para mim não terminou. Eu disse, bom, mas como a entrevistada sou eu posso dizer se quero ou não continuar a falar, e, portanto, eu considero que a conversa está encerrada. Não, eu quero saber do mensalão. Então, eu disse a ele apenas o seguinte. Se você conseguir estabelecer uma relação entre a prisão e a morte do professor Salinas e o mensalão, eu indicarei o seu nome para o próximo Prêmio Nobel de Literatura. E bati o telefone. Então, eu estou dizendo isso porque, para que fique claro, o próximo episódio que eu vou narrar. Há uns 4 anos atrás, talvez até um pouco mais, naqueles cursos que o Adalto Novaes organiza, ele organizou um chamado Vício e Virtude. E eu decidi que eu iria falar da ideia do Spinoza de que a paz é uma virtude. E, portanto, a guerra é um vício. E como é que o Spinoza constrói essa ideia? E ele constrói essa ideia a partir de um quadro de 4 paixões, que não são paixões do nível psicológico apenas dos indivíduos. São paixões que percorrem a sociedade e a política. O medo, que é sentido quando se teme um mal e se tem dúvida se ele vai ou não acontecer. O desespero, quando não se tem dúvida mais de que o mal vai acontecer. A esperança, quando se espera um bem e não sabe se ele vai acontecer. E a segurança, quando não se tem dúvida de que esse bem vai acontecer. E é no entrelaçamento dessas 4 paixões que a vida social e os conflitos entre os grupos, as classes, o poder, vão sendo tecidos, e é aí que que o Spinoza insere a questão da guerra, mas, sobretudo, a questão da paz. Eu fiz a conferência no Rio de Janeiro. No dia seguinte,
saíram 2 matérias em 2 jornais, uma no Globo e outro na Folha de São Paulo. Eu costumava levar os recortes comigo, o resumo dos 2 ensaios, dos 2 recortes de jornal. O resumo era o seguinte: ontem a professora Marilena Chaui fez uma conferência sobre a guerra como vício e a virtude como paz em Spinoza, dando ênfase à questão do medo, porque com isto ela pôde alicerçar a propaganda eleitoral de Lula com medo de ser feliz. Bom, o que eu fazia daí por diante, porque a conferência depois a gente repetiu aqui em São Paulo, em Salvador, em Brasília, Belo Horizonte, eu levava os recortes dos jornalistas, fazia a conferência e depois eu lia e dizia, olha, a explicação de tudo que eu falei está aqui, ó, e lia. Então, eu sei que estou falando com os profissionais da área. E eu aceitei vir falar com os profissionais da área, porque tem gente muito séria e disposta a lutar pela comunicação, né? Porque isso não é sério, gente. Isso não é sério. Ou por outra, é sério, porque isso é o exercício da violência. A gente tende a confundir a violência com uma ação física e a confundir a violência como aquilo que certos grupos organizados fazem fisicamente contra alguém. E é a ideia de que a violência está vinculada ao crime e à delinquência. A violência é todo ato de violação física ou psíquica do ser de alguém. Então, o que a mídia brasileira faz é a violência cotidiana. E alguém tem que pôr fim nisso. É aí que eu insiro a questão do marco regulatório. Nós sabemos que a política democrática e republicana nasce quando surge a ideia e a possibilidade e a prática de distinguir o espaço privado e o espaço público. O espaço privado é o espaço do mando e da obediência, é o espaço do império arbitrário das vontades. O espaço público é o espaço da lei, é o espaço da regra, da norma, do procedimento, do preceito, sem o qual você não tem nem república, nem democracia. É preciso lutar pelo marco regulatório, porque ele está inserido na noção mesma de democracia e de república. E isso precisa ser levado a sério no Brasil, porque a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária e violenta. Ela é vertical, hierárquica, oligárquica, e ela opera pela polarização entre a carência extrema e o privilégio extremo, que tornam impossíveis a criação e consolidação de direitos. Numa sociedade assim violenta, assim autoritária, a lei aparece ou como confirmação do privilégio dos grandes ou como repressão dos pequenos. É preciso mudar a nossa percepção do que seja a lei e lutar pela lei como expressão da generalidade pública, do espaço público de consolidação e criação de direitos. E é nesse lugar que eu coloco o marco regulatório da liberdade de expressão.